parte das despesas com a educação dos filhos é realizada ou é ressarcida pelo sistema tributário regressivo. Então, quem paga a educação dos ricos são os pobres. O que torna essa perversão realmente absurda. É uma tripla perversão. Bom, e tem uma questão. Então, a universidade falha como um instrumento, um dispositivo social de inclusão. Falha. É uma promotora de desigualdades, o sistema no Brasil. E a demanda crucial das políticas públicas não está sendo cumprida, que é a formação de pessoas em novos modelos para que esses sujeitos, esses agentes sociais, sejam tecnologicamente competentes, capazes de trabalhar em equipe, criativos, autônomos, resolutivos, abertos à participação, engajados em promoção de equidade. Se a gente for fazer uma enquete, e alguns têm sido feitos em certas áreas, como a minha área da saúde, e verificarmos qual é o perfil ideológico dos egressos das universidades públicas brasileiras, é o oposto disso. Os sujeitos são formados desprezando o caráter público do Estado, com projetos individuais, numa relação absolutamente patrimonialista e muitas vezes até predatória da instituição pública, relacionando-se com a instituição pública como lugar onde eles vão adquirir ou garantir o seu futuro profissional, pessoal, sua carreira, sem nenhuma construção de solidariedade pelo pertencimento à instituição universitária. Isso porque no Brasil a universidade vocacional sobrevive. Mais ainda, a universidade brasileira é uma instituição profissionalista. Ela não é uma instituição humanista. É uma instituição formadora de sujeitos para alimentar as engrenagens do processo produtivo e da sociedade tal como ela foi gerada, com sua base colonial, com sua base escravista, com sua base extremamente excludente. Eu sei que eu tenho franceses aqui presentes, mas as cores francesas estão aqui postas, né? O vermelho, azul e branco, mas para dizer que nós cultivamos uma variante muito anacrônica do modelo bonapartista. Século XIX, a educação superior brasileira foi montada com base nos ideais da Revolução Burguesa na França, né? E, diretamente, vários grandes nomes que montaram um projeto que resultou na reforma do ensino na saúde, na reforma da medicina, que foi estendida à reforma das profissões na França, e que a gente pode dizer que é o projeto Fourcroy-Cabanilles, inicialmente concebido em 1794, mas consolidado até 1804, introduz a disciplinaridade na educação superior, avança sobre a retórica como modelo pedagógico, cria a obrigatoriedade do diploma como formação profissional, autonomiza as faculdades e escolas em relação às universidades e academias, introduzindo um modelo de formação que é um modelo profissionalista, não é profissionalizante, com base nessa formação. Só para simplificar, porque o sujeito que escreveu diretamente esse projeto, que é o Cabanilles, introduz o racionalismo cartesiano, que a universidade estava fora desse registro, secciona o campo de conhecimento e não mais os sujeitos passam a buscar o espaço integral da formação, mas sim os segmentos da formação, que eles chamavam de pedagogia analítica, uma apologia da tecnologia, a disciplinaridade e o dispositivo de educação superior chamado faculdades. Só para vocês, os nativos, certamente, talvez até tenha isso passar despercebido, mas para os nossos visitantes, quando um jovem entra na universidade, ele não diz que entrou na universidade, ele entrou na faculdade. Quando ele se forma, ele não se forma na universidade, ele se forma na faculdade. Então, o conceito de universidade como instituição integral é um conceito que
existe nominalmente para dar existência jurídica e legal àquele conjunto, aquela constelação de unidades muito autônomas no processo de formação. Por isso que aí é uma brincadeira, né? Aqui é o Salão Nobre da Universidade Federal da Bahia. Eu vi que Napoleão se encaixa perfeitamente nessa foto, podiam até botar um trono para Napoleão. Bom, os modelos de formação no Brasil, isso aqui rapidinho, o pessoal que está lá no fundo não vai poder ler, mas 1804, a Reforma Bonaparte, tem duas reformas Bonaparte, mas essa de 1804 é tão forte que as nossas faculdades de Direito, as nossas faculdades de Medicina e as nossas escolas politécnicas, elas têm modelo francês e chamam missões francesas para ajudar a estabelecer no período do Império. E quando vem a República, a modernização, a Semana de Arte Moderna, a Revolução de 30 e tal, e estabelecemos as primeiras instituições que ganham o nome de universidade, vem missão francesa para implantar a USP. Vai representantes brasileiros para buscar professores para implantar a Universidade do Brasil. Então, nós guardamos a herança francesa com uma força bastante grande, né? E a reforma universitária de 68 termina ratificando esse modelo do império das faculdades, com a hegemonia das profissões, é um modelo linear de formação, que é o que predomina em nossa universidade. Aqui são duas figuras históricas, uma muito conhecida e outra menos conhecida, mas o principal ideólogo da rede de universidades federais foi essa figura aqui, Pedro Calmon. E esse outro, que eu nem botei o nome, né, é o Carlos Lacerda, que é um dos principais conspiradores do golpe, conspiradores civis do golpe de 64, né, um grande líder político da UDN. Esse golpe de 64, quando introduz no país e reforça um projeto de poder baseado no controle ideológico, faz uma reforma universitária em 1968, a partir de um acordo com o governo norte-americano, o Departamento do Estado, com uma consultoria dos Estados Unidos. É um parecer que organiza a pós-graduação brasileira. É uma aliança muito clara com a oligarquia acadêmica brasileira e muda, só que mantém o velho regime europeu. Tem um saldo positivo e tem muitos saldos negativos, mas o que a gente pode dizer é que a Universidade Brasileira de hoje foi gestada nessa reforma. Ela mantém a estrutura que foi construída nessa reforma, que tem isso é um diagrama que eu já apresentei algumas vezes, alguns de vocês devem conhecer, mas que mostra que a principal característica da Universidade Brasileira é a entrada direta nas profissões. Ninguém entra na universidade, todo mundo entra na escola, no instituto, na faculdade. E ninguém passa pela universidade, conclui sua formação na faculdade, no instituto. Com a reforma de 68, se implantou a pós-graduação com uma cópia da pós-graduação americana. Só que só copiaram a formação acadêmica. E nos Estados Unidos, a pós-graduação acadêmica é minúscula. A maior parte dos mestrados nos Estados Unidos, eles são profissionais. Por quê? Porque as profissões são mestrado. Agora, como o processo de Bolonha na Europa também encaminha nessa direção. Isso cria uma terra de ninguém entre duas universidades na mesma instituição. A Universidade da Graduação e a Universidade da Pós-Graduação, onde os programas não se conversam, as pró-reitorias são distintas, os modelos curriculares são, às vezes, até antagônicos, e onde você não consegue fazer com que a instituição reconheça, por exemplo, um estudante brilhante de graduação, cursos que possa fazer na pós, ou estudantes na pós-graduação que podem enriquecer sua formação cumprindo compromissos acadêmicos na graduação. Esse cruzamento é dificílimo em nossas instituições. Os problemas a superar, eu classificaria eles em 3 blocos. É uma universidade extremamente elitista, e por muito tempo, teve uma novidade recente, que é o Enem, mas por muito tempo, o processo seletivo chamado vestibular
implica uma seleção perversa e traumática que muitas universidades ainda mantêm, e uma precocidade nas escolhas de carreira. Por quê? Porque se o aluno tem que entrar na faculdade, ele tem que escolher qual faculdade antes de entrar. O problema é que ele só descobre o que é aquela formação lá dentro e não pode sair. Quer dizer, não pode mudar, tem que sair para reentrar se quiser mudar. É uma instituição que não promove a cultura, porque a formação tecnológica é parcelada, quando eficiente, e é dissonante em relação à conjuntura contemporânea em outros países. Quer dizer, não tem muita compatibilidade o nosso modelo com outros países. Os desafios. Tem desafios do ponto de vista epistemológico. Se ainda faz sentido a gente reforçar uma universidade baseada na disciplinaridade, que era o grande paradigma no início do século XIX. Estamos no início do século XXI. Faz sentido continuarmos disciplinares? Ou a epistemodiversidade seja um valor a ser incorporado? Que teoria social? Uma teoria de tradição conservadora, quer dizer, constituir, em termos de estruturais e micropolíticos, a universidade como um patrimônio das classes dominantes, ou explorar os seus potenciais transformadores na sociedade, incorporando a toda a diversidade étnica, cultural da instituição. E que pedagogia? Pedagogia da passividade ou da autonomia? Se fala muito em pedagogia da autonomia, mas, de fato, o que está em questão é a questão da formação de sujeitos, sejam críticos, sejam capazes de, não somente de transitar, mas de compreender as interações disciplinares e de distintas origens e culturas nessa instituição que se caracterizou em sua história por ser eurocêntrica, por ser formadora de sujeitos para uma única matriz cultural. Daí que, e aí finalmente, poxa, só agora eu entro no tema. Essa é um panorama justificativo de que é preciso inovar radicalmente na educação superior, para que todas essas vertentes, que são vertentes construtoras de iniquidades e perversões, a gente possa, com certo otimismo, reverter essa trajetória histórica. Agora, essa inovação radical em dois planos. No plano dos processos. Nos processos pedagógicos, nas tecnologias educacionais, nas práticas de ensino. É claro que inovar nos processos sem inovar na estrutura, a gente pode ter, do ponto de vista microestrutural ou microinstitucional, uma instituição que muitas delas vocês podem até reconhecer com tudo o mais moderno possível, exceto o que conta fundamentalmente, que é a arquitetura curricular e a consistência de seus programas e conteúdos. Tem experimentos. Começamos experimentos em 2004 em diante, 2005 e 2006, implanta-se em várias universidades brasileiras, algumas mais, outras menos, ciclos de formação, bacharelados interdisciplinares, inclusive na UFRB. Já são 26 bacharelados interdisciplinares que esse ano receberam alunos.